o título desta sessão chama-se Vem aí o Censo Nacional da Cegonha Branca, e este censo integra-se no censo internacional da mesma espécie. E agora vamos ficar a conhecer um bocadinho melhor que censo é este e porque é que ele acontece este ano. Bom, a cegonha branca é uma espécie que não precisa de grandes apresentações, por isso eu hoje nem vou estar aqui com a ficha a ficha detalhada que costumo fazer nestas sessões, porque o webinar é mais sobre o censo e não tanto sobre a espécie em si. É uma espécie conhecida, é uma ave de grande porte, com a plumagem preta e branca, com o bico vermelho, com as patas vermelhas e que faz os ninhos em sítios altos, geralmente à vista de toda a gente. Portanto, é uma espécie, como eu disse, que não precisa de grandes apresentações. Ora, este ano, como eu estava a referir, acontece o 8º Censo Internacional da Cegonha Branca, ou em inglês, The 8th International White Stork Census. Portanto, este censo acontece não apenas em Portugal, mas também numa série de outros países. Ora, para percebermos que censo é este, eu fui buscar esta informação ao site da BirdLife e que tem aqui um parágrafozinho que explica que este censo acontece desde 1934, né? E desde então tem sido realizado para monitorizar as tendências globais da população da espécie, sendo os censos conduzidos de 10 em 10 anos. É o censo regular, ou melhor, é o programa regular de monitorização mais antigo do mundo e oferece uma visão bastante detalhada e rigorosa das populações nacionais e regionais, assim como das tendências. Em 2024, a coordenação fica a cargo da NABU. A NABU é o Naturschutzbund da Alemanha, portanto é uma espécie de liga para a proteção da natureza na Alemanha, se assim se pode traduzir. Portanto, a coordenação internacional está a cargo do NABU, que vai então coordenar o 8º Censo Mundial da Cegonha Branca em cooperação com a BirdLife International. Ora bem, como podem ver, o primeiro censo foi em 1934 e desde então tem sido realizado de 10 em 10 anos, e é por isso que os censos da cegonha branca são geralmente dos anos terminados em 4. É claro que se nós contarmos as décadas desde 1934 até à atualidade, rapidamente chegamos à conclusão que se calhar já devíamos estar no 10º. Eu não conheço o historial dos censos mais antigos, mas eu imagino que em 1944 não tenha havido por causa da guerra, e depois se calhar, eu penso que em 1964 também não houve, não tenho bem a certeza, portanto eu acho que nas primeiras décadas o intervalo não foi exatamente de 10 anos. Ao início houve ali umas irregularidades, mas depois em 1974 voltou a haver e a partir daí tem sido feito de 10 em 10 anos, daí que seja nos anos então terminados em 4 e por isso, como estamos em 2024, está na altura de fazer um novo censo. Ora, isto tem sido anunciado já em diversos países e diversos websites. Por exemplo, eu fazendo assim umas pesquisas na net, encontrei num site que é o polishscience.pl da Polónia esta informação, em inglês também, a dizer que está já, portanto, reparem, isto é de 8 de fevereiro, que foi publicado, a dizer que o 8º Censo Internacional da Nidificação de Cegonha Branca, também aqui com uma espécie de um autocolante em polaco para chamar a atenção para a espécie, e depois tem uma notícia a explicar que isto então começou em 1934 e que atualmente é realizado na Europa e no Norte da África de 10 em 10 anos. Outro exemplo, no site da Sociedade Búlgara para a Proteção das Aves, portanto, Bulgarian Society for the Protection of Birds, também tem em destaque no site aqui uma nota a falar do 8º Censo Internacional da cegonha branca, portanto, há diferentes países que já estão a fazer comunicação acerca disso. Aqui na vizinha Espanha, encontrei também algumas notícias sobre o assunto já de 2023, por exemplo, esta no site fverde.com, uma notícia de janeiro de 2023, a dizer SEO BirdLife procura saber quantas cegonhas há em Espanha, portanto, um ano antes já estava a haver comunicação a informar que o censo estava a ser preparado, portanto, ainda por cima a Espanha tem cerca de 40 mil casais. Portanto, como podem ver, já está a haver imensa comunicação nos mais variados países,
sob a coordenação do NABU, como eu disse, que é quem irá coordenar o censo internacional, para garantir que o censo decorre este ano com o maior rigor possível. Outra notícia também do ano passado, de um jornal regional em Espanha, há outros casos, neste caso o Diário de Burgos, também de janeiro de 2023, também deve ter sido quando a CEL fez alguma nota de imprensa. A CEL, para quem não sabe, é a Sociedade Espanhola de Ornitologia, o parceiro da BirdLife em Espanha. Então temos aqui uma notícia a dizer: a Sociedade Espanhola de Ornitologia tem previsto realizar um censo nacional durante o próximo ano. Portanto, isto no Diário de Burgos do ano passado, isto também para ilustrar então aquilo que eu estava a referir, que este censo já tem vindo a ser preparado desde há algum tempo, porque é algo que, à escala nacional, envolve uma grande quantidade de recursos, de meios humanos e financeiros, naturalmente. Bom, no site da BirdLife eu também encontrei este mapa. A definição da imagem não é perfeita, mas eu não consigo aumentar mais, mas que nos diz mais ou menos quais foram os resultados do 7º censo realizados em 2014. Eu já vou falar mais em detalhe dos dados de Portugal, que podem ver aqui são 11.690 casais. Outros países com números expressivos foi Espanha, que está aqui entre 36.000 e 46.000. Eu já explico a seguir porque é que é aqui um intervalo tão alargado. 36.000 e 46.000. Também muitas cegonhas na Ucrânia, aqui também entre 35.000 e 45.000. Na Polónia, uma grande quantidade, 50.000 casais também na Polónia. Portanto, no leste da Europa há uma enorme população, com 23.000 na Bielorrússia, 19.000 aqui na Lituânia, 14.000 na Letónia, depois 6.000 na Alemanha, vários outros países assim com entre 5.000 e 10.000, também a Turquia, e depois alguns países com menor expressão. Na altura não havia na Inglaterra, agora já há, porque sei que decorreu um programa de reintrodução de cegonhas brancas desde há uns anos para cá, e penso que agora já tem umas dezenas de casais, não tenho presente o número exato. No norte da Europa é que há menos, aqui tanto nos países escandinavos aí há pouquinhos, temos 2 na Dinamarca, 44 na Suécia. Portanto, as zonas de maior expressão são a Península Ibérica e os países centro-leste da Europa. Depois também podem ver aqui Marrocos 2.900 e Tunísia 1.400. Portanto, isto são os valores do último censo. Em Espanha não foi feito um censo porque na altura, em 2014, havia uma grave crise, que aliás também afetou Portugal, e em Espanha, tendo em conta a dimensão do país e a quantidade de vinhos, eles não conseguiram realizar um censo com o detalhe que gostariam e que tinha sido feito em 2004. Portanto, fizeram umas amostragens parciais e a partir daí fizeram algumas extrapolações e chegaram a este intervalo, 36.000 a 46.000. Mas é uma aproximação. Este ano está previsto fazer um censo mais rigoroso em Espanha. E agora vamos falar um bocadinho da situação em Portugal. Em Portugal, a cegonha branca já foi representada em mais do que um atlas ornitológico. O primeiro atlas nacional que foi feito entre 1978 e 1984, a distribuição era mais ou menos esta. Podem ver, as bolinhas grandes são nidificação confirmada, que aliás a nidificação está confirmada em quase todas as quadrículas, porque é uma espécie muito fácil de confirmar. Basicamente podemos ver todo o território sul do Tejo, e depois o interior norte e centro, desde Trás-os-Montes até à Beira Baixa, e ainda certas áreas da beira litoral, especialmente aqui nos distritos de Coimbra e Aveiro. As bolinhas brancas neste atlas referiam-se a quadrículas em que a espécie tinha nidificado e depois deixou de nidificar, portanto, abandonou. Mas, grosso modo, tirando esses casos pontuais, é beira litoral, Trás-os-Montes, beira interior e depois toda a região ao sul do Tejo, aqui só com um buraco na Serra do Caldeirão, onde não tem muito habitat. Depois, no segundo Atlas de nidificantes, que foi feito de 1999 a 2005, a distribuição é razoavelmente semelhante. Portanto, a sul do Tejo, todo o território preenchido, aqui mais uma vez com uns buracos na Serra Algarvia, que até tem mais detalhe. Portanto, aqui onde não há muito habitat, está ausente na Serra do Caldeirão e de Monchique, mas de resto presente em todo o território sul do Tejo. Mais uma vez, Beira Baixa, Beira Alta, sobretudo o Distrito da Guarda, e depois Nordeste Transmontano, e mais uma vez a beira litoral, agora já descendo aqui um bocado pelo Distrito de Leiria e aparecendo pela primeira vez no litoral norte, aqui a norte do Porto, onde não estava presente no atlas anterior. Isto insere-se no processo de expansão da espécie que se tem registado nas últimas décadas. Ora,
Em Portugal, os censos não começaram em 1934, começaram mais tarde. O primeiro foi na década de 50, sob a iniciativa do professor Santos Júnior, que foi fundador e presidente da Sociedade. Estava a falhar o nome. Desculpem, Sociedade Portuguesa de Ornitologia, SPO, assim aqui é, que tinha sede no Porto. E o primeiro censo então foi feito na década de 50 e depois outro na década de 70 e depois a partir de 84 já foi feito sempre nos anos acabados em 4. Este da década de 70 começou em 74 e só acabou em 77, teve assim mais distribuído também. 1974 foi um ano complicado, como sabemos, portanto este censo, mesmo o de 58 e 59 também demorou mais de um ano, só a partir de 84 é que nós começamos a ter censos mais regulares. Agora, o que é que nós vemos? Vemos que no primeiro censo feito em Portugal, foram contados quase 4.000 ninhos, aqui acima de 3.500. Atenção que quando falamos de ninhos, estamos a falar de ninhos ocupados. Nestes censos não são considerados os ninhos vazios. Ninhos ocupados, em que está lá um casal, ou que está uma ave a incubar, ou que estão crias. Depois houve uma quebra grande, e no censo de 1974, 77, isto já estava aqui mais ou menos nos 2.000. Caiu, não caiu 50%, mas foi para aí 40%. Depois, em 84, ainda caiu mais, e caiu para 1.500. Foi o ano em que houve menos cegonhas em Portugal, dentro dos censos que foram feitos. Mas depois, a partir de 84, a situação inverteu-se. E inverteu-se de forma bastante acentuada. Porque em 94 já tínhamos mais de 3.000 casais, já tínhamos já praticamente tantos como na década de 50. Depois, em 2004, já ia acima dos 7.000. E em 2014, que foi o último censo, íamos quase nos 12.000. Portanto, desde 84 até 2014, a população de cegonhas multiplicou-se por 8. É um aumento muito expressivo. Mas temos que ver que realmente aqui nas décadas anteriores tinha diminuído. Este gráfico é a situação em Espanha. Em Espanha, mesmo o censo começou mais cedo, houve um na década de 40, foi em 48, não consegui confirmar se este ano também foi feito no resto da Europa, porque eu não tenho a certeza se houve censo na década de 40, como eu já disse, e acho que também não houve na década de 60. Portanto, estes censos ao início eram irregulares. Agora, o que nós vemos em Espanha é a mesma coisa, uma diminuição ao longo do século XX, até 1974, e descendo um bocadinho mais em 84. Portanto, este gráfico em Espanha acompanha o que se passou em Portugal. E depois, a partir de 84, subitamente, mais do que duplica em 94 e mais do que duplica outra vez em 2004. Portanto, a situação é parecida. Porquê é que isto diminuiu assim? Em parte porque as cegonhas também não eram protegidas, como a maioria das nossas aves não era protegida, não havia convenções internacionais, eram perseguidas também, portanto, as árvores onde faziam os ninhos também eram destruídas, não havia suportes para ninhos como há hoje, suportes artificiais, portanto, uma série de fatores que contribuíam para que a população não estivesse a aumentar, antes pelo contrário, havia fatores adversos. A partir dos anos 70, 80, a cegonha passa a ser uma espécie totalmente protegida. Isso, juntamente com medidas de proteção ao habitat e com a criação de novas estruturas para ninhos, que há que acrescentar a proliferação de aterros sanitários e a introdução do lagostim vermelho, entre outros fatores, contribuíram para uma fortíssima expansão da população de cegonhas brancas. Portanto, isto é o gráfico da evolução em Espanha. Aqui em Portugal, como podem ver, embora não tenhamos o censo da década de 40, mas a partir de 84 aumentou imenso. O que é que vai acontecer agora em 2024? Esta é a incógnita neste momento, que ainda não sabemos, porque não sabemos se a população continua a aumentar ou não, ou se está estável, qual é a situação. Portanto, é o que se pretende, são as respostas que se pretende saber com este censo, quer em Portugal, quer naturalmente nos outros países onde a espécie nidifica. Aqui um quadro que eu compilei com base nos dados dos censos anteriores, em que temos o total não apenas nacional, mas também por distrito. Se olharmos primeiro para o total nacional, podemos ver que cá estão 3.500 aproximadamente na década de 50, cai para menos de 2.000 na década de 70 e para 1.500 na década de 80, portanto 84 foi o mínimo, e depois de repente mais do que duplicou, tal como em Espanha. Portanto, a nossa tendência acompanha também a de Espanha. Em 94, 3.300, em 2004, 7.600 e em 2014, 11.600. Quando nós olhamos para os distritos, também se vê aqui algumas alterações ao longo do tempo. No primeiro censo, como podem ver, o distrito que tinha mais, a grande distância dos outros todos era Évora. Portanto, Évora
tinha mais do dobro de qualquer outro. O que vinha em segundo lugar era Porto Alegre com 6.500, Porto Alegre tinha Évora tinha 1.250. O distrito de Évora tinha, assim, a olho, mais de um terço das cegonhas do país. Na década de 70, Évora caiu muito, embora se mantivesse em primeiro. Mas caiu muito e já estava quase empatada com Beja, que entretanto não caiu tanto. Na década de 80 a mesma coisa. Mas quando chegamos à década de 90, de repente o distrito de Beja dá um pulo para quase 1.000 ninhos e passa a ter quase o dobro de Évora. E desde então Beja passou a ser o distrito com mais ninhos e manteve-se assim nas décadas seguintes. Quando olhamos para a década atual, aliás, para o censo mais recente, vemos o distrito de Beja com 2.800 ninhos, o distrito de Évora com 2.200, portanto, só Évora e Beja, no conjunto destes dois, 5.000 ninhos. E depois, se juntarmos Porto Alegre, mais 1.000, e o distrito de Setúbal, que uma parte está no Alentejo, tem provavelmente, vamos admitir que metade destes estão no Alentejo, será então para aí uns 6.500 a 7.000 ninhos no Alentejo, ou seja, bem mais de metade do total nacional está no Alentejo. Agora, há aqui ainda um outro aspecto interessante, que é, quando nós comparamos a evolução dos dois últimos censos, vemos que, por exemplo, o distrito de Setúbal, que até aumentou imenso e que no censo de 2004 já tinha passado os 1.000 ninhos, no último censo praticamente estagnou, quase não aumentou. A mesma coisa para o distrito de Lisboa, que até diminuiu ligeiramente. Portanto, aqui não houve um grande aumento. Onde é que houve grandes aumentos? Houve grandes aumentos no interior alentejano, em Évora, houve aumentos no Ribatejo, em Santarém, também muito em Beja, e depois no litoral centro. Em Coimbra, por exemplo, passou de 285 para mais de 700. E em Aveiro passou de 140 para mais de 500. Portanto, certas zonas parece que estagnaram. Aliás, Porto Alegre também teve um aumento pouco expressivo. Portanto, houve zonas em que talvez por já estar saturado ou por o habitat já não estar tão bom, o aumento não foi muito grande, mas houve zonas novas, ou houve zonas onde havia poucas que se expandiu imenso. Portanto, especialmente Aveiro, como eu disse, Coimbra, Leiria, que embora não tenha menos, também multiplicou quase por 5. E depois o aparecimento da espécie no distrito de Braga, que não tinha tido na década de 70, no distrito de Viana do Castelo, que foi uma novidade, e no distrito do Porto, que eu sei que elas não aparecem neste quadro, mas sei que começaram a nidificar, acho que em 2014, se não estou em erro, no Conselho de Vila do Conde, e atualmente já há vários ninhos no distrito do Porto. Embora, como eu disse, não aparece neste quadro, porque por qualquer motivo não foi detectada no censo. O único distrito que não tinha ninhos detectados neste censo era o de Viseu. E, para mim, essa é uma das incógnitas que eu já vou falar a seguir. Portanto, aqui a comparação apenas por distrito em percentagem entre os dois últimos censos, portanto, tem aqui a variação percentual. Como podem ver, as percentagens mais elevadas de variação nos dois últimos censos foi em Leiria, com quase 400%, Coimbra com 150%, Aveiro com 250% e Santarém com 169%. Enquanto que nos distritos do interior as percentagens de aumento menos expressivas. Mas no censo anterior tinha sido diferente. O censo anterior tinha tido percentagens também elevadas no litoral, mas, por exemplo, Lisboa tinha aumentado 750%. E Setúbal tinha aumentado 169%, enquanto no último censo praticamente não aumentou. Portanto, isto para dizer o seguinte, sem querer estar aqui a embrenhar-me demasiado nos números, a cegonha tem aumentado muito, mas não aumenta da mesma maneira em todo o lado. E, além disso, de uns censos para os outros, os sítios onde aumenta mais vão mudando. Portanto, no último censo aumentou muito no litoral centro e no Ribatejo, mas no censo anterior não tinha sido assim. E neste não sabemos como é que vai ser. Pode haver uns distritos em que diminuiu e outros em que aumentou. Portanto, isso também é uma das coisas que se pretende descobrir. O distrito de Viseu é aquele que eu tenho conhecimento, até hoje nunca se detectou nidificação de cegonha. Elas aparecem de vez em quando em Viseu, mas até hoje nunca foi descoberto nenhum ninho. E eu chamei-lhe aqui a última fronteira porque eu acho que é possível que, ou neste censo ou num futuro próximo, apareça a nidificar cegonha em Viseu. Este é o distrito de Viseu, que está aqui, né? Está aqui a cidade no meio, aqui para a esquerda fica Aveiro, para baixo fica Coimbra, para aqui para baixo fica a Serra da Estrela e o distrito da Guarda, e lá para cima fica Bragança e Vila Real. Ora, eu acho que se o distrito de Viseu for colonizado, ele será colonizado pelo lado oriental. Porquê? Porque aqui, nos concelhos vizinhos, já existem bastantes ninhos de cegonha. No concelho da Meda, que é aqui confinante, já havia 10 ninhos no último censo, no concelho de Trancoso 27 e no concelho de Solico da Beira também 27. Portanto, eu acho que
está muito próximo e não me surpreenderia, é uma hipótese, não é? Mas não me surpreenderia que aparecesse algum ninho aqui ou em Penedono, ou em Sernancelho, ou em Mangualde, portanto são aqui estes concelhos mais próximos. É uma das curiosidades que eu tenho a ver se as cegonhas vão ou não colonizar o Distrito de Viseu, mas eu acho que se elas entrarem, entrarão por expansão destes núcleos aqui, se eles começarem se eles continuarem a aumentar. Mas vamos ver, pronto, é uma interrogação que eu deixo aqui. Agora deixemos os números e vamos falar um bocadinho do tipo de suportes de ninhos, porque o censo das cegonhas faz-se contando ninhos ocupados. E para contarmos os ninhos, temos que saber onde é que nós vamos procurar os ninhos, onde é que esses ninhos estão instalados. Os ninhos estão instalados em diferentes, normalmente estão à vista. Imagino que todos vós já tenham visto ninhos de cegonha, né? Porque são ninhos de facto muito visíveis. Ora, os suportes essencialmente são de três tipos. Temos os suportes em árvores, que são 40%, portanto 40% dos ninhos estão em árvores, outros 40%, na verdade 41,5% estão em postes e 17% estão em construções. Construções, portanto estamos a falar de edifícios e pontes e chaminés e outras coisas, já vamos ver mais à frente. Depois há uma percentagem muito pequena que está em rochas, e depois há aqui 0,1%, que é um número quase sem significado, que está no tipo de suportes que não se encontram nestas categorias. Estes dados são do relatório do último censo. Ora, agora, os suportes de ninhos também variam imenso por distrito. Quando nós olhamos para aqui, nós vemos aqui barras de várias cores, mas elas estão todas niveladas a 100%, e então podemos ver, por exemplo, os verdes escuros são ninhos em árvores. Podemos ver que há muitos ninhos em árvores no Alentejo, especialmente Beja, Évora e Porto Alegre têm cerca de 50% ou mais dos ninhos são em árvore, mas também bastante no Nordeste. Bragança e Guarda têm muitos ninhos em árvore. Em contrapartida, onde é que os ninhos em árvore são muito baixos? Em Aveiro são muito poucos e em Leiria e Lisboa são inexistentes. Portanto, os ninhos em árvore são mais abundantes no litoral, especialmente no Alentejo. Em contrapartida, os verdes claros são ninhos em postes. Os ninhos em postes têm a maior expressão em Aveiro, em Braga, também bastantes em Coimbra, Leiria e Lisboa. Portanto, no litoral, os ninhos de cegonhas estão maioritariamente em postes. Já vamos ver o que é que são os postes. Também aqui bastantes em Santarém e Setúbal, que também são litoral, e em Vila Real, que já é mais para o interior. Portanto, na metade interior predominam os ninhos em árvore, na metade litoral predominam os ninhos em postes, e em alguns distritos nem sequer há ninhos em árvore. Os vermelhos são construções. As construções estão presentes em todos os distritos, em percentagem variável. O distrito com maior percentagem de ninhos em construções é o de Faro. Portanto, no Algarve é onde as cegonhas vão mais às construções. Também bastantes aqui em Porto Alegre, Vila Real, Santarém, Setúbal e Castelo Branco. Depois este roxo são os ninhos em rochas, que são rochas, são falésias costeiras ou pequenos ilhotes, que também chamados às vezes assim umas arribas, umas formações chamadas palheirões, que há sobretudo no Algarve e apenas em dois concelhos, que é a Vila do Bispo e Algesur, e depois em menor número no litoral de Beja, que fica no concelho de Odmira. São os famosos ninhos em rochas, são estes. Embora eu tenho conhecimento, não sei se estão referidos neste censo ou se são mais recentes, que há ninhos em rocha no interior alentejano, nomeadamente no distrito de Porto Alegre. Mas aqui não são escarpas costeiras, mas são poucos. Ora, em relação aos ninhos em árvores, porque isto também faz parte da informação que se recolhe no censo, é não só indicar qual é o suporte de ninho, mas dar um bocadinho mais de detalhe. No caso de ninhos em árvores, procura-se detalhar qual é a espécie de árvore em que está instalado o ninho, que é para perceber quais são as árvores mais importantes para a espécie. Portanto, não se trata apenas de contar ninhos, mas dizer onde é que eles estão instalados. E então, dentro dos ninhos todos que há em árvore, que são 40% do total, como vimos que a espécie que tem mais ninhos, a espécie onde mais ninhos aparecem, são os chopos. Depois a seguir são os eucaliptos. E eucaliptos aqui estamos a falar não dos eucaliptos de plantações, mas tipicamente daqueles grandes eucaliptos que estão plantados à beira das estradas e que já são árvores às vezes com 50 ou 60 anos, portanto, as chamadas árvores de alinhamento. Depois temos uma série de outras espécies. Só os chopos e os eucaliptos são mais de 50%. E depois freixes, pinheiros bravos, sobreiros, azinheiras, cedros, e depois aparece aqui uma fatia amarela que tem outras espécies onde cabem as restantes. Portanto, esta é um bocadinho a distribuição.
Mas depois isto varia muito, tal como o tipo de suporte varia consoante as regiões, o tipo de árvore preferida também varia muito de uns distritos para os outros, porque há árvores que só ocorrem numa parte do país. Aliás, isto é verdade para quase todas as espécies. Então, eles no relatório têm lá um quadro, que eu já vos vou mostrar. Antes disso, até mostro esta fotografia para ilustrar. Isto é uma colónia em Chopos, fica junto a uma ribeira, no Alto Alentejo, perto de Campo Maior. É uma colónia, porque as cegonhas podem nidificar isoladamente ou em colónia. Portanto, quando há assim muitos suportes e há muito alimento nas imediações, pode haver colónias com dezenas de ninhos. Isto é uma colónia em chopos, tirada numa altura em que os chopos ainda estão sem folhas, e nesta altura os ninhos são fáceis de contar. Mas quando as folhas começarem a crescer, estes ninhos ficam quase todos invisíveis. Chegando aqui a maio ou junho, por exemplo, é muito difícil contar estes ninhos porque eles não estão à vista. Daí que haja um período ótimo para realizar o censo, especialmente dos ninhos que estão assim escondidos em árvores, que são aqueles que podem ser mais difíceis de detectar. Então, eu estava a dizer que o relatório tem um quadro, que é este, que tem. Este quadro é complexo, eu não vou estar a ler isto naturalmente, mas temos nas colunas temos os distritos e depois na primeira linha temos o número total de ninhos em árvore nesse distrito. Como podem ver, em Beja e em Évora, mais de 1.300 ninhos em árvore, em Porto Alegre, mais de 500, Santarém e Setúbal, mais de 300. E depois temos aqui as espécies todas. E depois então está aqui detalhado em que, em cada distrito, quantos ninhos é que havia em cada espécie. Eu vou só salientar aqui alguns valores que me parecem interessantes. Então, no distrito de Beja, que é este, segunda coluna, a espécie mais abundante em termos de ninhos é o eucalipto. Portanto, dentro dos ninhos que estão em árvore, os eucaliptos eram aqueles que tinham mais ninhos. Mas noutros distritos a situação é diferente. Quando vamos ao distrito de Évora, quase 700 ninhos, portanto mais de metade dos ninhos em árvore estavam em chopos. Apesar de também lá haver eucaliptos, os eucaliptos só tinham 174. Portanto, em Évora, as cegonhas preferem os chopos. Mas, quando vamos a Setúbal, aqui embaixo, a maior parte dos ninhos em árvore estava em sobreiros. É curioso, mas, como eu disse, a preferência vai variando regionalmente, depende das árvores disponíveis e do seu tamanho. No distrito de Castelo Branco, a maior parte dos ninhos em árvore estava em carvalho negral, que é o Quercus pyrenaica, que é uma árvore bastante frequente no distrito e, aparentemente, as cegonhas gostam deles. No distrito de Faro, portanto, no Algarve, embora a espécie mais abundante fosse o eucalipto e o chopo, a seguir o chopo, notar também 15 ninhos em palmeiras, que é assim uma curiosidade, porque no resto do país não é das árvores preferidas. Há aqui 15 também em Beja, mas 15 em Beja são uma pequena fatia do total, enquanto que 15 em Faro são quase 20% dos ninhos em árvore. Portanto, no Algarve, além de irem muito para as construções, também gostam de instalar os ninhos em palmeiras. No distrito da Guarda, Beira Alta, a espécie preferida foi o freixo. Há aqui 49 ninhos e a seguir os chopos. De resto, quase não havia ninhos em árvore. Finalmente, no distrito de Bragança, também foi preferido o freixo. Houve uma altura que no distrito de Bragança havia muitos ninhos em olmeiros, que são umas árvores assim, mais estreitas, também altas, mas os olmeiros ultimamente morreram quase todos, porque no final do século XX houve uma doença que matou muitos olmeiros e não sei se isso afetou a nidificação de cegonhas, mas os olmeiros atualmente, está aqui embaixo, já quase não têm ninhos. No distrito de Bragança só tinham um ouro. Eu lembro-me que há 30 anos se viam bastantes ninhos em olmeiros nessa região. Ainda uma nota para o distrito de Aveiro, que não é dos que tem mais ninhos em árvores, mas quando tem, além de terem chopos, tem bastantes ninhos em amieiros. Aliás, metade dos ninhos em amieiros do país, que são 59, está no distrito de Aveiro. Portanto, é muito engraçado ver como esta preferência pelos vários tipos de árvore, por parte das cegonhas, varia de forma tão acentuada entre as várias regiões do país. Eu salientei estes exemplos só para mostrar isto, não quero estar aqui também a estar a como eu disse, envolver demasiado nos números, porque senão isto também se torna demasiado denso. Mas era só este aspecto que eu queria salientar. Agora, deixamos as árvores e vamos falar um pouco dos ninhos em postes. Ora, os postes, tal como as árvores, também podem ser classificados por categorias. Para começar, temos os postes de eletricidade, que são a maioria, e dentro dos postes de eletricidade temos os AT, que são os de alta tensão. Os de alta tensão são aqueles muito grandes, que parecem umas grades que vão por ali acima, que são aqueles que são da REN, né, da Rede Elétrica Nacional, e que são altíssimos e têm vários cabos em paralelo. São os de alta tensão, que é AT. Depois há os de média tensão, que abreviadamente é referido a MT. Depois os de baixa tensão é BT,
e depois ainda há os chamados postos telefónicos, que muitas vezes são de madeira, e depois há os apoios dedicados. Estes apoios dedicados não têm nada a ver com transmissão de energia, são postos que são colocados para as cegonhas fazerem ninho. Até porque, como sabemos, quando as cegonhas vão instalar-se nos postos de eletricidade, aquilo às vezes corre mal, porque pode haver colisões, pode haver curto-circuitos, como já aconteceu, pode haver eletrocuções e, portanto, os apoios dedicados são colocados para incentivar as cegonhas a ir lá fazer ninho em vez de se instalar nos postos de eletricidade. Depois ainda há aqui 1% com postos diversos. Ora então, para ilustrar melhor que tipo de postos são estes são aqueles postos que eu estava a falar, que são os postos de alta tensão. Portanto, são postos assim muito altos, feitos em metal, com uma data de armação, e neste caso, isto é no Baixo Mondego, portanto na zona de Coimbra, só este posto eu já contei, acho que tem 39 ninhos, e esta fotografia já tem uns anos, portanto se calhar agora até tem mais. Há outros postos lá ao fundo. Há noutras regiões do país também assim outros casos, sei que por exemplo na zona de Palmela também há postes destes com uma data de ninhos, mas reparem, é curioso a quantidade de andares que as cegonhas conseguem fazer aqui, e até lá em cima, portanto dá a ideia que os recantos estão disponíveis, estão quase todos ocupados. Isto sugere que esta é uma região muito rica em alimento e que, portanto, havendo espaço para colocar os ninhos, as cegonhas vão-se todas instalar. Porque há outras regiões do país em que há postos iguais a este e que não tem lá um único ninho. Portanto, elas também se vão instalar aqui, provavelmente porque o Baixo Mondego é muito rico em arrozais, aquilo está cheio de lagostins e outras fontes de alimento, e, portanto, as cegonhas, não se esqueçam que as aves, para terem sucesso, precisam de duas coisas: precisam de alimento e precisam de sítios para conseguir nidificar. Ora, alimento deve haver e sítios para nidificar estes postos também têm, portanto, elas rapidamente aproveitaram estas estruturas. Isto agora é um exemplo de um poste de média tensão, portanto, já não são tão grandes, tipicamente são assim de cimento, e depois tem aqui uns braços, né, que conduzem aos isoladores, só que isto suporta um ninho, não suporta aqueles 30 e tal ninhos. Eventualmente suportaria aqui um outro, mas não mais do que isso. Normalmente já tem aqui portanto, estes cabos que vêm aqui por baixo. Em muitos casos isto já está desenhado precisamente para evitar eletrocução das aves, ou seja, que é para as aves conseguirem construir os ninhos sem estar a tocar nos cabos, porque antes isto tinha só aqui os isoladores, tinha só o isolador pendurado, o cabo seguia diretamente e depois, sabe, se instalasse aqui era facílimo haver incidentes de eletrocução. Por isso, hoje em dia, muitos postes já são projetados ou alterados, fazendo depois então aqui a passagem da energia, mas deixando um espaço para a ave nidificar sem haver este tipo de acidentes. Portanto, sei que é algo que é feito cada vez mais, cá e não só, para conciliar, de certa forma, a existência destas infraestruturas com as cegonhas. Portanto, isto é um posto de média tensão. Aqui um outro exemplo que também ainda se vê muito em certas regiões, principalmente do interior, que são os postos telefónicos. Muitos destes postos hoje em dia já estão desativados. Isto antes tinha aqui umas travessas, depois com uma série de isoladores, e tinha uma data de cabos ao longo da linha de postes. Hoje em dia muitos deles já só têm um cabo e em alguns casos está caído, mas os postes de madeira ainda lá estão e em muitos casos, sobretudo no interior alentejano e na Beira Baixa, são usados estes postos telefónicos. E é uma coisa curiosa acerca dos ninhos das cegonhas, é que elas têm o hábito de, cada vez que voltam ao ninho, no ano seguinte, põem lá mais uma camada de material. E, portanto, com o passar dos anos, os ninhos vão ficando cada vez mais volumosos. Às vezes há uns ninhos gigantescos. É claro que depois, a certa altura, o centro de gravidade começa-se a afastar do centro e com o peso do ninho, que eu já li que em alguns casos isto pode ter meia tonelada ou mais, às tantas os ninhos caem. Né? Quer dizer, isso acaba por ser inevitável. Podem ser derrubados ou por estarem desequilibrados ou porque, vamos imaginar, veio um vendaval que atirou o ninho abaixo. Mas pronto, estes ninhos muito volumosos em altura normalmente é sinal que são ninhos que já têm muitos anos. Os ninhos recentes são sempre muito mais fininhos. Aqui, um exemplo daquele outro tipo de postos que eu falei há pouco, que são os apoios dedicados. Aqui, como podem ver, não há quaisquer cabos de passagem de energia. Temos um poste de cimento e depois temos aqui 4 braços que conduzem a uma plataforma, tipicamente de metal. Tem para aí, sei lá, 1 metro por 1 metro, ou talvez um bocadinho mais, quadrada,
e é um poste que é colocado ali, já com a base mesmo para atrair as cegonhas. Neste caso, isto é uma situação bastante curiosa, que foi, é na zona de Aveiro, porque à saída de Aveiro há aqui um pórtico da autoestrada que tem depois uma trava em cima onde as cegonhas se foram instalar para fazerem, enfim, estando ali mesmo por cima da via onde passam os carros, aquilo era uma situação bastante perigosa, e então perigosa para as pessoas, naturalmente. E foram então colocados estes apoios dedicados para ver se, e retirados os ninhos dali. Só que as cegonhas encheram rapidamente os apoios todos e depois no ano seguinte já se estavam a instalar ali outra vez. Portanto, não sei como é que isto se resolve, ou tem que se colocar nos apoios dedicados, ou tem que se arranjar outra forma das cegonhas não irem para ali. Mas a verdade é que, pelo menos até há pouco tempo, quem passava em Aveiro ainda havia ali aqueles ninhos sobre a entrada, sobre a autoestrada. Ora, então, peço desculpa, agora passando aqui adiante, os ninhos em construções. Portanto, já disse que havia ninhos em árvores, em postes, e depois então temos em construções que são cerca de 17% do total. Ora, as construções são variadas, sendo que o tipo de construção mais utilizado são as chaminés. As chaminés que podem ser chaminés de fábricas ou chaminés de casas ou outro tipo de chaminés. Depois temos os telhados, portanto, quando estão em cima do telhado, e depois há vigas, estruturas várias, antenas. Antenas, aqui estamos a falar daquelas antenas de telemóvel, das estações de transmissão, conta como construção, não conta como postes. Depois depósitos, podem ser, por exemplo, depósitos de água, empenas de casa, quando não estão no telhado estão na empena, igrejas, incluindo campanários, ruínas, portanto, restos de casa, silos, são então os tipos de construções que as cegonhas utilizam. Vamos ver aqui uns exemplos. Esta foto eu encontrei no site da Câmara Municipal de Lagos. Isto são duas antigas chaminés de fábrica, daquelas chaminés cerâmicas, que em muitos casos as fábricas foram demolidas, mas as chaminés ainda lá estão. Isto vê-se um pouco por todo o país, desde Trás-os-Montes ao Algarve, e então as cegonhas gostam de se instalar lá em cima, porque é um sítio horizontal, está alto, portanto está a salvo de predadores, tem boa visibilidade, e então em diferentes regiões do país encontramos ninhos de cegonha em chaminés de fábrica. Aqui um exemplo de um ninho em igreja, isto é em Figueira de Castelo Rodrigo, esta imagem também está no site do município, está mesmo no alto do campanário, como podem ver é um ninho muito volumoso, portanto já deve ser um ninho com muitos anos, ele está ali um bocadinho descentrado face ao centro, talvez porque tem ali o cruzeiro em cima, não sei se aquilo, não dá para perceber se aquilo talvez faça aqui tenha aqui uma haste de ferro que ajuda a suportar o ninho. A verdade é que apesar de ele estar bastante torto, ele continua lá em cima, portanto é um daqueles ninhos icónicos que fica assim no alto do campanário, bem à vista de toda a gente. Aqui um exemplo de um ninho em ruínas, portanto eu disse que era um dos tipos de suporte, neste caso até uma colónia, este fica penso que no Alto Alentejo, sei que é no Alentejo, não sei se é no Alto Alentejo, temos aqui uma colónia com várias cegonhas, então numa casa que já nem tem telhado. E depois aquele pequeno grupo que eu falei, que são os ninhos em rochedos. Os ninhos em rochedos são essencialmente costeiros e encontramos então na costa sudoeste, portanto, no sudoeste alentejano e na costa vicentina. É um caso, tanto quanto eu sei, é um caso único na Europa, termos aqui ninhos de cegonhas empoleirados nestas escarpas aqui com vista para o mar. Sei que ainda são assim uns, não tenho agora os números, mas acho que são uns 30 ou 40. Portanto, ainda é um número considerável, desde mais ou menos desde Vila Nova de Mil Fontes até ao Cabo de São Vicente. E depois ainda há alguns casos que tenho aqui de ninhos curiosos, enfim, que se encaixam numa categoria que nós poderíamos chamar de diversos. Este é um que eu me lembro de ver há uns anos quando estava a morar em Lagos e que estava logo à saída de uma povoação ali ao lado chamada Odiache, em que ao lado, mesmo ao lado da Nacional 125, este ninho depois tornou-se conhecido, houve muita gente que foi lá fotografá-lo. Então, ao lado da Nacional 125 existe um depósito de gás, de botijas de gás. E nesse depósito estava assim uma grade, que é esta grade ferrugenta, carregada destas botijas gigantes, assim, estas botijas compridas. E então a cegonha resolveu ir instalar o seu ninho por cima, nesta grade de botijas de gás. E teve lá, tanto quanto eu sei, vários anos. Não faço ideia se ainda está ou não, porque agora já não passo lá há muito tempo, mas é um ninho certamente original. Também, como é original, este ninho
que eu fotografei igualmente no Algarve, em armação de pera, numa grua. E é uma grua que estava em operação. Portanto, quando a grua rodava, elas fizeram aqui ninho no contrapeso, e quando a grua rodava, o ninho era assim um ninho giratório, portanto, com vista panorâmica giratória. Portanto, aqui um zoom para verem o aspecto, tem aqui estes pesos de betão, e as cegonhas fizeram ali o ninho em cima e parecem estar bastante regaladas com aquela vista. Finalmente, um dos casos que eu estava a falar há pouco, que era das cegonhas que fizeram ninho por cima, portanto, nos pórticos das autoestradas. Estão aqui os tais apoios dedicados que eu falei há pouco. Aqui ao fundo já dá para reconhecer, é um poste de média tensão, né? Que é assim um poste de betão com os 3 braços. E então temos aqui o pórtico da autoestrada, que neste caso é esta estrutura metálica, com uma data de ninhos aqui encaixados, que obviamente, quando eles se tornam muito volumosos ou começam a ficar fora do sítio, podem representar, obviamente, um risco para a circulação automóvel, na eventualidade de um desses ninhos cair, daí que tenham sido feitas operações de remoção, mas penso que elas, entretanto, voltaram para lá. Agora, deixando um bocadinho os ninhos, queria só dar aqui umas informações complementares. Uma delas é este gráfico retirado do eBird, que é o gráfico de frequência de observação de cegonhas ao longo do ano. Esta frequência é a percentagem de listas completas que inclui a espécie. Como podem ver, isto flutua um bocadinho, mas anda aqui entre os 15% e os 20%, até junho. Depois, a partir de julho, cai, atinge o seu mínimo em setembro e outubro, quando cai para os 6%, e depois em novembro começa a aumentar novamente. Como é que isto se interpreta? Isto interpreta-se assim. Este é o período em que elas estão nos ninhos. As cegonhas voltam muito cedo para os ninhos e elas começam a ocupar os ninhos em dezembro, no sul, e depois mais para norte a partir de janeiro. Já há muitos ninhos que já estão ocupados. E depois, até julho, os ninhos estão sempre ocupados. E, portanto, esta percentagem, grosso modo, corresponde à observação de cegonhas ou nos ninhos ou nas imediações. Depois, em julho, elas vão-se embora. E em muitas regiões do país, os ninhos ficam completamente vazios. Há uma parte da população, particularmente os juvenis, que migra para a África. Aliás, é preciso dizer que há 50 ou 60 anos as cegonhas eram totalmente migradoras e praticamente não se viam cegonhas no inverno. Os juvenis continuam a migrar. Hoje em dia os adultos ficam por cá. Muitos adultos já não vão para a África. Mas não ficam nos ninhos. Vão para os aterros sanitários ou vão para os arrozais. Portanto, só que ficam concentrados em menos locais. Como há menos cegonhas e estão concentradas em menos locais, a frequência de observação desce. No entanto, quando nós olhamos para a contagem média, que é o outro separador que tem aqui, a contagem média dispara no outono. Porquê? Isto é dentro das listas que têm cegonhas, qual é o número de indivíduos observados. Na primavera, como podem ver, a contagem média anda aqui entre as 5 e as 10. Que é tipicamente vê-se um ninho, ou vê-se um casal com crias, ou vê-se 2 ninhos, ou 3. Portanto, o número médio de cegonhas numa saída normalmente anda abaixo da dezena, como se pode ver aqui. Mas a partir de julho e sobretudo a partir de agosto, que é a tal altura em que se vê muito menos listas com cegonhas, quando aparecem, as listas têm já muitas dezenas de cegonhas e às vezes têm centenas, porque de vez em quando aparecem grandes concentrações. Portanto, elas estão em menos locais, por isso vê-se menos vezes, mas quando se vê-se mais quantidade. A partir de novembro, dezembro, elas começam a dispersar desses locais e começam a regressar aos ninhos, portanto, a contagem média baixa novamente. Então, no outono e inverno, como eu disse, elas vão principalmente para os aterros sanitários e para os arrozais. Nos aterros sanitários vão procurar restos alimentares e outra bicharada que por lá ande. Nos arrozais, em grande parte, vão se alimentar dos lagostinhos vermelhos, que são uma espécie introduzida. Aqui um exemplo de uma fotografia tirada no outono ou no inverno no Algarve, no arrozal de Lagoa. Aqui embaixo penso que sejam ibis pretas. Aqui outra fotografia, esta fui eu que tirei também no Algarve, no aterro sanitário do Sotavento, que fica na Serra do Caldeirão. A primeira vez que lá fui estavam lá 750 cegonhas brancas. Portanto, elas vão todas alimentar-se aqui aos aterros sanitários. Aqui um outro exemplo, portanto, de um bando de cegonhas brancas. Neste caso estavam só a descansar, mas estavam lá no aterro sanitário. E são frequentes os avistamentos de cegonhas neste e noutros aterros sanitários. Por fim, uma breve referência aos programas de anilhagem. Há vários programas de anilhagem de cegonhas brancas em vários países e, portanto, quando
por acaso observarem uma cegonha anilhada, se possível, fotografem ou tomem nota do número para comunicar ao SEMPA, que é a entidade responsável pela anilhagem em Portugal, e contribuir para o conhecimento dos movimentos das espécies e obter o historial de vida das aves. Há anilhas de vários países. As anilhas portuguesas, por norma, têm sempre o sinal mais. Portanto, esta, neste caso, é uma anilha azul com o código 6E+. Em Espanha, usam-se normalmente anilhas brancas. Em Portugal podem ser de várias cores. Em Espanha são brancas, têm letras e números, mas não têm o mais. As anilhas de outros países, às vezes, são umas anilhas pretas com os códigos mais pequenos e têm uma estrutura diferente, são umas anilhas octogonais. Mas, de qualquer forma, pronto, neste caso até está anilhada nas duas patas, como podem ver. O código é igual nas duas patas. Isso permite, às vezes, a visualização quando a ave está com uma pata recolhida ou está no meio das outras. Portanto, aqui um outro exemplo, neste caso uma anilha espanhola, isto também foi no aterro sanitário do Sotavento. Aqui também andavam lá gaivotas, como podem ver. É uma anilha espanhola com o código CC16. Portanto, são anilhas de PVC que normalmente se consegue ler assim, a algumas dezenas de metros com um telescópio, ou então uma máquina fotográfica com algum alcance também permite ler o código. Aqui ainda uma outra anilha, esta é BDZU, se a memória não me falha, este código de 4 letras é francesa, penso que é francesa, não tenho a certeza, mas penso que é. Portanto, há diferentes códigos. Está aqui a anilha metálica, que é sempre a anilha oficial em qualquer ave selvagem. Tem a anilha de PVC para se ler ao longe e a anilha metálica, que é, de certa maneira, este é que é o bilhete de identidade da ave. E pronto, para fechar a sessão, apresento aqui um breve resumo. Portanto, a cegonha branca, como vimos no mapa inicial, ocorre em todo o país, mas é escassa no litoral norte. Portanto, estava ausente até há 30 anos atrás e agora já começou a nidificar nos distritos de Porto, Braga e Viana, embora ainda haja pouquinhas. Vamos ver o que é que o novo censo nos diz. Vimos que os censos internacionais são feitos nos anos determinados em 4, portanto, este ano, 2024, vamos ter um novo censo. A população total em Portugal é de cerca de 11.700 casais, isto foram os dados do censo de 2014. Vimos que diminuiu desde os anos 50 até 84 e que depois de 84 para cá teve um aumento explosivo e já aumentou 8 vezes, desde 84 até 2014. Mais de metade da população nacional, de acordo com o último censo, está no Alentejo, sendo o distrito de Beja aquele que tem a maioria dos casais, mas posso referir como curiosidade adicional que só no Conselho de Évora, não é distrito, é conselho, só no Conselho de Évora há mais de 1.000 casais, portanto um único conselho tem quase 10% da população nacional. Vamos ver se neste censo essa proporção se mantém. Vimos que os suportes utilizados pelas cegonhas são essencialmente postes, árvores e construções, sendo que postes e árvores têm cerca de 40% de cada, 41 postes, 40 árvores, construções 17, e depois 1 ou 2% noutro tipo de estruturas, incluindo rochas. E vimos que no outono as cegonhas se concentram essencialmente em arrozais e aterros sanitários. Além disso, há uma nota que eu não referi há pouco, mas quando fazemos leituras de cegonhas no inverno, não é raro encontrarmos anilhas estrangeiras de países mais a norte, para além de França, que eu mostrei. Já tive a oportunidade de ler anilhas de Bélgica, Alemanha, Suíça, Suécia, Holanda e creio que de algum país a leste, agora não me recordo se era Polónia, se era Hungria. Mas sim, há leituras de diversos países europeus e, portanto, nós recebemos, embora algumas das nossas vão para a África, nós recebemos cegonhas de outros países europeus que vêm cá passar o inverno. Era isto que eu vos queria referir. Deixar ainda uma nota complementar que a coordenação do censo em Portugal está a cargo do ICNF e, portanto, quem tiver interesse em saber mais ou em colaborar neste censo, pode contactar diretamente o ICNF para saber mais detalhes, que eu neste momento não tenho ainda detalhes concretos sobre como é que este censo vai funcionar, tenho apenas a confirmação por parte do ICNF que eles irão organizar o censo este ano. Muito obrigado.